Meu querido Brasil, tua ordem e progresso estão ameaçados por filhos bastardos que te dilapidam, traem e enganam. Vis e ardilosos não constituem a maioria da tua brava gente, mas aparelham teu estado de tal forma que a liberdade, a moralidade, os bons costumes, a dignidade e as instituições equilibram-se à beira do precipício. Digo-te, contudo, que a nação sobreviverá aos inescrupulosos que assaltaram desde as riquezas dos teus verdes mares até os rincões mais longínquos do teu imenso território. O braço forte e a mão amiga salvar-te-ão. A mão amiga é honesta e disso já te deu inúmeras provas durante tua vida de nação soberana. São as mãos de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo que te governaram e mostraram ao mundo como nunca tua pujança. Foram eleitos pelo Congresso Nacional e honestamente tomaram decisões orientadas pelo bem comum. É fato que te preocupas com a desonestidade de tantos de teus atuais homens públicos, cujos índices de baixa credibilidade jamais foram tão baixos. Tua história reserva para eles o ostracismo dos que já estão condenados ao fogo eterno. A mão amiga é leal ao lema de tua bandeira, ordem e progresso. Ela sabe que a pátria tudo se dá, nada se pede, nem mesmo compreensão. Sinto muito, meu querido Brasil, mas caíste na armadilha dos que são leais à ideologia satânica que afastastes em 1935 e 1964. Estes são fiéis e leais aos companheiros do maldito foro de São Paulo e ao ditador cubano que os amestrou outrora e a quem pede frequentemente a bênção. Veja o quanto teus filhos bastardos maculam tua gente boa, ordeira, simples, amiga, hoje justamente irritada com tal quadrilha desleal. Acredita, porém, os leais haverão de vencer, e aos desleais estará a masmorra de Satanás. A mão amiga é solidária, como a tua marinha, teu exército e tua aeronáutica. Essas instituições fazem-se presentes onde faltam as mãos dos poderes públicos municipais, estaduais e federal. Manifestam solidariedade ao povo a quem pertencem, não apenas nas catástrofes naturais, mas diuturnamente, pois são as únicas de duas instituições a levar esperança, saúde, educação, segurança, água e alimentação às populações ribeirinhas e sofridas de teu interior. Move-as tão somente o ardor de servir. Conte com tuas forças armadas, hoje e sempre. Elas têm mãos amigas, sustentadas por braços fortes. A mão amiga educa e valoriza o mérito dos que se esforçam, leem e varam madrugadas estudando. São as mãos de tantos dos teus filhos que vencem pelo valor próprio e crescem na vida sem pedir privilégios, aqueles que os distribuem fartamente em troca do voto de cidadãos que se encantam pelo canto da sereia. A que ponto chegaram alguns dos teus filhos? Elegeram e reelegeram um senhor que nunca estudara, assinava documentos relevantes sem os ler, nada via, nada ouvia e de nada sabia. O discurso enganador daquele senhor levou a minoria a eleger e reeleger uma sucessora tão ardilosa, maquiavélica e despreparada quanto seu mestre. Entretanto, meu Brasil, o bem vencerá
o mérito haverá de se impor pela qualidade e robustez dos que o praticam. A mão amiga é privilégio dos que falam a verdade. A verdade que falta tem feito a tantos de teus homens públicos. Que pena! Os que praticam a verdade serão salvos, e os que mentem do alto dos palanques, cedo ou tarde, serão desmascarados. E não é este o cenário que tu vês nos dias que correm? Que filme repetitivo, hein? Já o mentiroso anterior foi desmascarado, mas logrou sobreviver por força de aparelhamento desonesto de tantos nichos. O mentiroso é corrupto, o homem da mão amiga é impoluto, probo, imaculado. Creia-me, ó Brasil, há muitos e eles estão trabalhando para afastar os infiéis dos postos que maquinam ocupar hereditária e perenemente. A mão amiga aplaude espontaneamente os que reconhece como iguais. Tu testemunhaste o presidente Médici ser aplaudido no Maracanã e no Morumbi. E como não lembrar, testemunhaste também aquele senhor ser vaiado na abertura dos Jogos Pan-Americanos. Nesse caso, as vaias foram tais que o dito senhor sequer logrou pronunciar as palavras de abertura oficial. E óbvio, não teve a coragem moral de comparecer à cerimônia de encerramento daquele evento internacional. E pior ainda, testemunhaste episódio que envergonharia qualquer de tuas mulheres e homens de bem. Lembras que tua primeira mandatária foi xingada com palavras de baixo calão ao comparecer à abertura da Copa do Mundo? Lembras que ela não teve a dignidade de pronunciar as palavras de encerramento deste evento de repercussão mundial? Que vergonha! O povo é sábio. Aplaudiu o Médici e vaiou os outros dois. A mão amiga assina, publica e sustenta a palavra empenhada. É confiável como a palavra do ilustre jornalista Roberto Marinho, que, em 1985, publicou em O Globo editorial O Julgamento da Revolução. Eis a prova cabal, isenta e irrefutável de que o período de 64 a 1985 foi o da Revolução, e não como repetem, ensinam e alardeiam os atuais detentores das máquinas midiáticas, editoriais e educacionais, curvadas ao senso comum modificado. Como deve se envergonhar o famoso jornalista? Ele tinha a mão amiga e por isso sustentava a palavra empenhada. A mão amiga está presente na família, como definida pelo Papa Francisco. O primeiro âmbito da cidade, dos homens, iluminado pela fé, é a família. Penso, antes de mais nada, na união estável do homem e da mulher, no matrimônio. Tal união nasce do seu amor, sinal e presença do amor de Deus. Nasce do reconhecimento e aceitação do bem, que é a diferença sexual, em virtude da qual os cônjuges se podem unir numa só carne, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24, e são capazes de gerar uma nova vida, manifestação da bondade do Criador, da sua sabedoria e do seu desígnio de amor. Que as palavras do Santo Padre iluminem tuas famílias e não as deixe arrastar-se pelos bolivarianistas para o ateísmo e o relativismo que tanto as ameaçam. A mão amiga é sustentada pelo braço forte dos teus marinheiros, soldados e aviadores, e daqueles teus diplomatas que se espelharam e espelham em Rio Branco, e de toda a tua brava gente que em ti confia para garantir que a terra de Santa Cruz possa permanecer livre, cristã, soberana e independente. A mão amiga está por toda parte, minha pátria. Há brasileiros honestos,
leais, solidários, que valorizam o mérito, falam a verdade, sustentam a palavra empenhada e constituem famílias cristãs. Têm coragem moral e sabem a quem aplaudir e a quem vaiar e xingar. Indignados, eles estão reagindo e expressando repúdio absoluto a teus filhos bastardos, que naufragarão nas águas tempestuosas que ajudaram a agitar e turvar. Brasil, creia-me, há esperança no braço forte e na mão amiga. General de Exército e professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, Paulo César Castro.